Bom, eu quero começar, já falamos um pouco disso no passado, mas o senhor já tinha uma história absolutamente extraordinária, vindo de onde veio, com a origem que tem, presidente 2 vezes, com a importância que isso ganhou no mundo, mais de uma vez divergir, o senhor sabe disso, mas sempre dentro dos limites da democracia. E eu vi agora há pouco, passando pelo saguão, o Di Cavalcanti, eu fiquei emocionado. Presidente, o senhor foi preso, condenado, sem provas, por um juiz incompetente, suspeito, e voltou à presidência, terceiro mandato. Terceiro mandato, um outro teve um terceiro mandato, Getúlio Vargas. Na prática foram 3 mandatos, 2 ditadura e 1 que foi democracia, terminou como terminou. O senhor é o terceiro mandato na democracia. Não é? O senhor tem uma caneta aí, né? Se o senhor puder mostrar essa caneta, em 89, o senhor ganhou essa caneta para assinar a posse de 89, o senhor não ganhou 89, o senhor perdeu em 89, o senhor perdeu em 94, o senhor perdeu em 98, o senhor deve ter perdido a caneta, sei lá, 2002 e 2006, e agora o senhor assinou a posse 2022. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar da caneta, mas a minha pergunta é, como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência, assim, de, eu sou Lula, eu posso tudo? Porque seria difícil alguém no seu lugar não ter isso. Eu aprendi muito cedo, Reinaldo, a conviver com a diversidade. Eu muito cedo me transformei num dirigente sindical importante, porque a gente estava num período muito longo sem que os trabalhadores pudessem fazer greve nesse país, quando nós fizemos as primeiras greves de 1978. E eu fui aprendendo a conviver com o crescimento do meu nome, com o crescimento da minha popularidade, mas eu sempre tive em conta que a gente não poderia nunca esquecer o que a gente estava representando, o que a gente tinha compromisso, de onde a gente vinha, para a gente não esquecer a nossa origem. Porque eu sou daqueles que acreditam que a nossa cabeça, ela sempre pensa onde os nossos pés pisam. Então, toda vez na minha vida, no sindicato, nas vezes que eu perdi, eu sempre dizia o seguinte, é preciso que a gente volte para reaprender, para a gente tentar começar a fazer tudo de novo. Eu tinha certeza que eu seria eleito presidente da República em 2014, se eu fosse candidato na sucessão da Dilma. E, embora muita gente... O senhor nunca esteve atrás das pesquisas, mesmo preso. Embora muita gente queria que eu fosse candidato naquele período, eu achei que eu tinha que ser muito honesto com a Dilma, e era um direito dela querer ser candidata à reeleição, e ela foi candidata à reeleição. Eu tinha certeza que eu ganharia as eleições de 2018. E você se lembra que mesmo no período preso, eu sempre tive em primeiro lugar na pesquisa. Como eu tinha certeza que eu era a única pessoa capaz de ganhar as eleições de 2022 por enfrentar a maior fábrica de mentiras já montada na história, do mundo, que a do Brasil foi maior do que a dos Estados Unidos, e para montar a maior gastança de dinheiro. Reinaldo, se você tiver noção de que foram colocados à disposição da eleição desse cidadão 300 bilhões de reais, entre isenção, entre desoneração, entre distribuição, entre dinheiro para taxista, entre crédito na Caixa Econômica Federal para quem não tinha sequer condições de pagar. Então, veja, eu tinha uma obsessão. Primeiro porque eu queria provar que os meus acusadores eram culpados, porque eu não tinha que provar a minha inocência. Você só prova a inocência quando você comete o crime. Quando você não comete o crime, você não tem que provar nada. Quem tem que provar é quem te acusou. E quem me acusou não provou nada. Eu não vou nem falar desse cidadão que me condenou, porque ele agora entrou na política, agora ele vai mostrar para a sociedade o tamanho que ele tem. Ele entrou na política, tem um vídeo seu, quem está nos assistindo, não interrompe agora não, continua a nos ver, mas depois procura, acha o vídeo no YouTube, o senhor, prestando um depoimento, diz, quando o senhor for político, né, e ele fez meio assim, e o senhor fez ali uma previsão, né, que
lamentavelmente, se cumpriu. Eu digo lamentavelmente porque ele tinha o dever da isenção. Veja, é que essa gente negava político o tempo inteiro. Todo mundo que nega a política ganha uma projeção. Mas quando você começa a exercer a política, é que você vai provar o tamanho que você tem. Professor, deixa eu fazer um desafio aqui que eu vivo fazendo nas redes. Cadê minha câmera? É essa? Qualquer pessoa que quiser me mandar em quais páginas da sentença do Sérgio Moro estão as provas contra esse senhor aqui. Eu quero as páginas. Eu estou com a sentença toda lá. Já li, reli, fiz esse sacrifício, porque ele escreve muito mal. Quem quiser me mandar as páginas, por favor. O desafio continua de pé. Esse desafio serve para o Sérgio Moro, serve para o TRF4, serve para o STJ. Eu quero as provas, eu não quero as opiniões que essas pessoas pudessem ter a seu respeito. Presidente, o senhor está no terceiro governo, chegando a fim de 2026. Qual vai ser a marca? Se o senhor pudesse resumir. Eu terminei esse mandato para... Outra vez, Reinaldo, outra vez eu assumi um compromisso de acabar com a fome outra vez. Veja, quando eu deixei a presidência da República em 2010, esse país era a sexta economia do mundo. Esse país era a sexta economia do mundo. A gente estava construindo quase 20 mil quilômetros de linha de transmissão. A gente estava construindo 12 estádios de futebol para a Copa do Mundo. A gente estava fazendo as 3 maiores hidrelétricas que estavam sendo construídas no planeta Terra. A gente estava preparando o Brasil para fazer as Olimpíadas. A gente tinha um compromisso de construir 4 milhões de casas, que foi o maior programa habitacional. Então eu imaginei que esse país ia dar um salto de qualidade que, sabe, em 2022 esse país deveria estar muito maior, esse país deveria ser a quinta economia, a quarta economia do mundo. Entretanto, o país andou para trás. Então eu volto à presidência em 2023 e eu encontro 33 milhões de pessoas passando fome. Eu encontro a maior quantidade de empregos informais que esse país já teve. Empregos informais, o teu pai deveria tratar isso como bico, ou mais antigo, biscate. Não é emprego quando ele é informal, porque o cidadão não tem nenhum sistema de seguridade social. Ele pensa que está trabalhando, mas quando ele sofre um acidente qualquer, ele percebe que ele está totalmente desprotegido. Então eu encontro um país numa situação muito pior do que eu peguei em 2003. E eu assumi outra vez o compromisso de acabar com a fome. Então eu vou dizer exatamente o que eu disse em dezembro de 2002, quando eu ganhei as eleições. Se ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro de 2026, e eu tiver garantido que cada brasileiro esteja tomando café, almoçando, jantando, trabalhando e as crianças estudando, eu já terei cumprido outra vez, sabe, a minha crença com o povo brasileiro. Porque eu tenho uma causa que é esse povo. Esse povo mora num país grande, esse povo nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo e não causar inflação, nós provamos que é possível colocar o pobre na universidade e por isso nós criamos o Reúne e fizemos 2 milhões de estudantes com FIES. É por isso que nós fizemos muitas universidades nesse país. E veja, eu sou o único presidente que nunca tive um diploma universitário e sou o presidente que mais fiz universidade, que mais fiz escolas técnicas, que mais coloquei estudantes na Universidade Brasileira. Então, se ao terminar o meu mandato a gente tiver recuperado a normalidade no Brasil, sabe o que é normalidade? As pessoas viverem sem medo. As pessoas deitarem na cama, sabe, segura de que não vão ser violentadas. Sabe, as pessoas levantarem de manhã e saber que tem um trabalho, que tem um café da manhã. Se eu conseguir tudo isso, eu estarei cumprindo com a minha missão, sabe, no planeta Terra. Presidente, o senhor tem um adversário importante, chama-se Lula. O Lula 1, como se diz por aí. Lula do primeiro mandato. O Lula do segundo mandato. E aí, assim, então as comparações são feitas agora. Me parece inegável, há um quase consenso até entre economistas mais à esquerda, que a coisa desandou um pouco a partir de 2011, enfim. Que erros não cometer na hipótese de que o senhor considere que se cometeram erros depois da sua saída? E eu não estou querendo demonizar ninguém. Não, mas deixa eu lhe contar uma coisa. É bem possível que eu tenha cometido erros, e talvez muitos erros,
De vez em quando as pessoas pedem para eu fazer autocrítica, eu falo, não, por que eu tenho que me autocriticar? Outro faz. Me critica você. Sabe? Deixa a oposição me criticar. A verdade é que a companheira Dilma pegou uma crise internacional mais violenta em 2012, 2013, uma crise muito violenta. E a verdade é que depois a gente fez uma série de desonerações e a gente não conseguiu recuperar a economia. Quando ela tentou mudar em 2012, que ela mandou uma medida provisória para o Congresso não aceitou a medida provisória de fazer algumas mudanças que ela queria. Então, a gente se perdeu um pouco, ou seja, e aí veio, sabe, o Eduardo Cunha, sabe, que foi o karma da Dilma, ou seja, porque ele trabalhou o tempo inteiro para prejudicar a Dilma, o tempo inteiro para não aprovar as coisas boas, o tempo inteiro para colocar emendas que piorassem as coisas boas que ela mandava para o Congresso Nacional. E aí começou toda uma briga do impeachment, ela então não se governou mais esse país. Tá? O que eu posso dizer para você, Reinaldo, conversando com o povo brasileiro? Eu só votei porque eu acredito que é possível fazer um governo melhor do que eu fiz em 2003 e 2010. Eu acredito nisso, vou trabalhar para isso, vou me dedicar para isso, vou conversar com todo mundo para isso e sou incansável. Vou trabalhar 24 horas para que, quando terminar o meu mandato, eu possa andar de cabeça erguida nesse país, dizendo, cumpri com a minha missão com o povo brasileiro, não tem mais ninguém na fila do osso, não tem mais ninguém deitado sem tomar um copo de leite, não tem mais nenhuma criança desnutrida nesse país. Esse é o meu compromisso e isso eu vou cumprir. Presidente, eu vou querer falar daqui a pouquinho de combustíveis em seguida, mas eu não quero perder o gancho, porque é importante. O senhor lembrou Eduardo Cunha, Dilma. Muitos o criticam por uma base de apoio que o senhor está procurando fazer, bastante larga, acenando até para partidos que ainda não estão na base de apoio. E eu me lembro na nossa entrevista de 1º de abril de 2021, quando eu toquei no assunto Centrão, o senhor disse, os políticos do Centrão são políticos eleitos, eles merecem respeito. O senhor acha que essa crítica toda que há ao Centrão, a busca, a tentativa de ampliar a base de apoio, ainda é um resquício do ódio à política ou não? Olha, a primeira vez que foi criado o Centrão foi em 1988, por ocasião da Constituinte. Eu lembro que o Mário Roberto Covas, Cardoso Alves era eu lembro que o Mário Covas estava na comissão de sistematização e os setores progressistas da sociedade estavam tendo muitos avanços, muitas conquistas. Aí então o Roberto Cardoso Alves, do Fiuza, resolveram então articular um grupo de direita para evitar os avanços da esquerda. E eles conseguiram o intento porque eles tinham maioria. O Centrão não é um partido político. O Centrão é um movimento que se junta de acordo com os interesses momentâneos. Aí eu tenho dito o seguinte, a gente não conversa com o Centrão, a gente conversa com o partido político. Qual é o problema que o povo tem que entender na política, Reinaldo? Eu acho que todos nós que falamos para a imprensa e vocês, comunicadores, precisam ensinar o povo. Ou seja, um presidente da República, ele governa com quem é eleito. Ora, as pessoas que estão eleitas no Congresso Nacional são o resultado do grau de consciência política do povo no dia da eleição. No dia que o povo foi para a urna votar para deputado, para senador, para governador, para presidente, a cabeça do povo estava com pensamento. Nessa última eleição, cheia de muita mentira, cheia de muito fake news. Olha, então o povo se comportou de acordo com a informação que ele tinha. Quando é que ele vai poder mudar? Daqui a 4 anos. O presidente da República, ele é eleito, ele tem um Congresso com 513 deputados, uma Câmara e um Senado com 81 deputados. É com essa gente que eu tenho que governar. E eu tenho que respeitá-los se eu quiser que eles me respeitem. Eu tenho que dizer para todo mundo que o voto que ele recebeu do eleitor brasileiro de direita ou de esquerda, de centro, não importa, merece a mesma crença que o meu. É um eleitor que votou. Então o cidadão está lá com mandato. É com ele que eu tenho que conversar, não é com o suplente, não é com quem perdeu, é com quem ganhou. E eu tenho que, a partir dessa realidade, estabelecer uma relação política, sabe, com base em programa, com base em coisas que interessam ao povo brasileiro, para você poder governar um país. E eu vou fazer isso
com o máximo de tranquilidade, sem virar refém do Congresso Nacional, como o ex-presidente virou. Nós, nem eu, nem o senhor, e o senhor muito especialmente, temos interesse em ficar demonizando as pessoas, em condenar as pessoas. Agora, muitas vezes não seria prudente pedir, por exemplo, ao ministro Juscelino, à ministra Daniela, que eles próprios se explicassem melhor a população, porque eles estão no governo fazendo parte dessa sua busca de ampliar as alianças. Deixa eu lhe falar duas coisas. Obrigado pela pergunta. Primeiro porque eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Tá? A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão, com ela em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém indesejável. Eu lembro o tempo que a imprensa corria atrás de mim para tirar uma foto com o Nilton Cardoso, que era candidato ao senador por Minas Gerais. Eu chegava no palanque, estava o Nilton Cardoso, ele encostando perto de mim, eu ficava dando volta no palanque para não tirar foto com ele. E alguém queria tirar a foto para mostrar Lula junto com o Nilton Cardoso. Por enquanto, o senhor está convencido de que essa proximidade não é maior do que isso? Por enquanto, eu acho que não é maior do que isso. Eu acho que não é maior do que isso. Aparecendo evidência de que seja... Se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Sairá do governo. Veja, eu dei uma gratidão pela Daniela, porque a Daniela foi a única prefeita da Baixada, a única deputada da Baixada Fluminense que me apoiou de verdade, ela e o marido dela, e pagaram um preço muito caro ao governo anterior, pelo fato de ter uma apoiado perseguição, xingamento na porta de casa, ele teve que mudar até de cidade para dormir, Então eu tenho que ter esse respeito, essa consideração. Mas se ela provar que ela tem ligação, ou seja, se ficar provado, obviamente que eu tenho certeza que ela não tem, ela sairia do governo. E o Juscelino a mesma coisa, e para qualquer um outro. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for culpado, ele sairá do governo. Presidente, vamos dar um salto aqui, houve a reoneração dos combustíveis em padrões diferentes daquilo que se tinha, para conseguir os tais dos 28,9 bilhões, um imposto sobre a exportação de óleo cru por 4 meses, tudo isso está no MP, que tem que ir para o Congresso. E se fala, a ala econômica venceu a ala política. Eu acho que pressão política é legítima, é parte do jogo, ainda é coisa da demonização da política. Mas eu acho que isso está dado, né? O que me interessa, e eu estava ontem no hotel, eu não sabia se eu saía para comemorar, gritar, ou se eu assim, está aí um problema. A Petrobras está pagando o segundo maior dividendo do mundo. Eu estou quase orgulhoso. A gente tem a maior pororoca, a gente tem... e tem o segundo maior dividendo do mundo. 215,8 bilhões em 2022, 35,8 bilhões no último trimestre. Né? E o Bolsonaro aumentou os dividendos da Petrobras, porque ele precisava compensar, porque o governo leva um pedaço, né? Ele precisava compensar os gastos que ele estava fazendo. É uma empresa mista de petróleo que paga o segundo maior dividendo do mundo, ela está muito bem administrada, ela está com um problema de política de preço. Vamos responder as duas perguntas em tempos diferentes. Primeiro, não houve vitória econômica, houve vitória política, porque no meu governo todas as decisões passam por mim. Sim. Ele passa por mim todas as decisões. Ela pode ter um resultado econômico, mas a decisão é sempre política. Já que a gente fala em combustível, o senhor não tem posto de pimenta, É sempre, né? Político. O senhor não tem posto de pimenta. As decisões nesse governo são tomadas na minha mesa e pode ser comunicada pelo ministro do Turismo, pode ser comunicada pelo ministro do Transporte, pode ser comunicada pelo ministro da Economia. Nesse caso do combustível, a decisão foi comunicada pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro de Minas e Energia. Tá? Por quê? Porque eu tinha dito na época de que o ex-governo, o ex-presidente, tinha feito apenas um jogo eleitoral, punindo governadores que tiveram menos dinheiro para investir na educação e para investir na saúde, para poder fazer uma bravata junto ao povo brasileiro e ganhar as eleições reduzindo o preço da gasolina.
quando ele poderia ter tomado a decisão sem precisar prejudicar o governo do Estado. Ele poderia ter tomado a decisão da mesma forma que se tomou a decisão de aumentar a gasolina, sabe, poderia se tomar a decisão de baixar o preço da gasolina. Pois bem, então nós resolvemos tomar uma medida, era para que o reajuste fosse R$ 69,00, a gente fez 69 centavos por litro na refinaria. 69 centavos por litro, a gente resolveu fazer só 34 centavos, ou seja, a gente resolveu com que a Petrobras assumisse 13 centavos e a gente vai cobrar o imposto na exportação de petróleo cru, sabe, para que a gente possa dotar o Estado de uma capacidade de arrecadação para pagar aquilo que o Estado, sabe, desonerou. É justo. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, Reinaldo, a gente não queria ser exportador de óleo cru. A gente queria ser exportador de derivados de petróleo. Acontece que você viu não só o dividendo que a Petrobras anunciou, mas o lucro da Petrobras. Tá? Então, é inacreditável que essa empresa teve um lucro de 189 bilhões, 180 e poucos bilhões, teve dividendo de 200 e poucos bilhões, sabe? E muito pouco investimento. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. A Petrobras tem que fazer investimento para que ela possa cada vez mais descobrir novas coisas. A Petrobras deveria estar pesquisando etanol, sabe, de segunda geração. A Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio desse país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. E eu pergunto o seguinte, o governo, que é acionista majoritário, o governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais, que para indicar um diretor leva tempo, e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. A Petrobras não é uma empresa para vender, sabe, os seus ativos como está vendendo. Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos estados brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Você sabe que corre o risco das ações da Petrobras caírem amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. A Petrobras, se não fosse investir em pesquisa, a gente não tinha descoberto o pré-sal. Então nós temos que pensar... Aliás, esses dividendos parece que vocês querem deixar 6,5 bilhões para investimento. É que nós temos que pensar na Petrobras enquanto empresa, mas temos que pensar na Petrobras enquanto uma indústria, sabe, de interesse estratégico do Brasil. A gente jamais vai querer que a Petrobras tenha prejuízo. Mas a Petrobras tem que fazer investimento. E muitas vezes, quando você faz investimento, você coloca muito dinheiro para você poder ter um retorno mais a médio e longo prazo. A gente não descobriu o pré-sal porque alguém ia passando no alto mar e descobriu, olhou lá embaixo e descobriu que tinha petróleo. Não, aquilo foi muita pesquisa. Aliás, para quem nos acompanha, presidente, houve um aumento da distribuição de dividendos da Petrobras e despencou o investimento e agora se pretende pelo menos reservar 6,5 bilhões para pesquisa, para investimento na Petrobras, que essa reserva não estava feita. Não estava feita porque, veja, é uma loucura o que nós estamos fazendo de dividendo. Você poderia ter dado metade dos dividendos e metade fazer investimento. Melhorar as condições da empresa. Sabe, fazer com que a Petrobras ela tem que fazer manutenção nos postos, sabe, todo ano. Ela não pode parar de fazer manutenção, ela não pode fazer investimento em novas pesquisas, novas tecnologias, senão ela fica uma empresa ultrapassada. Acontece que o pessoal que tomou conta da Petrobras resolveu, sabe, fazer graça com os acionistas minoritários. E ela precisa se preparar para uma economia pós-petróleo, inclusive, né? Nós temos que preparar, a Petrobras ela pode muita coisa. Eu estou te contando, em 2008, a Petrobras estava fazendo pesquisa na produção de etanol, sabe, de segunda geração. Esse dia eu perguntei se tinha continuado a pesquisa, não pararam. A gente tinha montado uma fábrica de biodiesel, sabe, parou a fábrica de biodiesel. Ou seja, a Petrobras não é uma empresa só para ganhar dinheiro, para dar para os acionistas, a Petrobras é uma empresa para pensar na soberania energética deste país.
porque ela pode muito. Eu brincava, quando eu era presidente da República, que a Petrobras ela tinha tanto poder, ela era tão forte, que em algum momento a Petrobras iria eleger o presidente dela diretamente pelo voto e eles iriam indicar o presidente da República. A mesma coisa foi a privatização da Eletrobras. Foi a privatização da Eletrobras, ou seja, você vendo uma empresa do tipo da Eletrobras, sabe, a primeira coisa que os diretores fazem é aumentar o salário dele de 60 para 370 mil reais por mês, e um conselheiro, para se reunir uma vez por mês, ganha 200 mil reais por mês. É essa a moralidade pública da privatização, sabe, da Eletrobras. Então é o seguinte, as pessoas têm que saber que eu defendo o Estado brasileiro forte. Eu não defendo um Estado, sabe, intrometido na economia, mas eu defendo um Estado indutor da economia. Eu quero um BNDES forte, eu quero um Banco do Brasil forte, eu quero uma Caixa Econômica forte, eu quero o BNB forte, o BASA forte, sabe? Eu quero a Petrobras forte, eu quero que o Brasil tenha empresas poderosas para incidir na economia. Quem está comprando as nossas empresas estatais? Empresas estatais espanholas, empresas estatais chinesas. Sabe, por que o Brasil não pode ter empresas que podem induzir na economia? Acontece que se criou, na cabeça do povo brasileiro, a ideia que tudo que é público não presta e tudo que é privado é maravilhoso. Não é isso? É isso. Nós vimos agora o que aconteceu, sabe? Com as americanas. Com as americanas. Uhum. Nós vimos agora. Nós já tínhamos vindo com o Pan-Americano na mão do Silvio Santos. Nós já tínhamos visto quando foi criado o PROE, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a verdade é que você pode ter empresa pública de economia mista da maior qualidade, empresas que possam prestar serviços ao país. O SUS foi achincalhado desde que nós criamos o SUS em 1988. Você está lembrado quantas vezes achincalharam o SUS? Não, eu lembro até durante a pandemia, numa conversa, o então ministro Paulo Guedes dizendo que o ideal seria dar vouchers para as pessoas, para elas procurarem a medicina privada. Ele disse, se quer ir ao Einstein, vai, né? Com voucher. Pois é, então você veja uma coisa. Quem salvou esse país foi o Sistema Único de Saúde. E é importante as pessoas lembrarem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, que atende gratuitamente as pessoas, que faz cirurgia gratuita para as pessoas e, sobretudo, transplante. E que dá remédio de graça à maioria do povo brasileiro. Presidente, eu vou falar de um outro ente que também, o senhor disse da Petrobras, né? Qualquer dia vai ter eleição direta para presidente da Petrobras, eles vão dizer o que fazer. Vou dizer de um outro ente que muitas vezes parece ser tratado como, na verdade, o chefe da República, né? O Banco Central, eu não estou querendo demonizar ninguém, mas eu sempre me comovo quando vejo o presidente do Banco Central dizendo que é preciso ter boa vontade com o governo, né? Na minha cabeça, no máximo, o governo poderia ter boa vontade do presidente do Banco Central. O senhor venceu o debate dos juros, porque hoje um monte de gente que dizia que a política é essa mesma, dizendo não dá mais, o varejo está quebrando, o crédito está secando e é preciso rever a política de juros.